Olá, tudo bem? Boa tarde. Sou eu mais uma vez com vocês, professor Samir Costa, para mais uma dica de português. Recordando que dica são aqueles famosos tips, ou tip, que vai ajudar você dentro do teu processo de estudo, ok? Bom, na aula anterior nós vimos um pouco sobre artigos definidos e agora eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que também confunde ou traz muita confusão para os alunos, que é o tema de contração ou contrações. Normalmente, nós veremos a contração na língua portuguesa entre uma preposição, né? Uma preposição e um artigo. Claro que podem ser outros elementos além do artigo, além dos artigos, não, os artigos definidos que nós aprendemos na aula anterior. Mas inicialmente vamos ver somente com artigos e depois estratégia de como ver com outros elementos. Ok, recordando que na aula anterior nós vimos que palavras como carro e casa, por serem masculinas e femininas, aplicaríamos o artigo o e o artigo a, ok? Para trabalhar com contrações, utilizaremos pelo menos 4 preposições, que é a preposição e, am, né? Preposição de, preposição por e a preposição a, que muitas vezes tem a função de um para, ok? Vejamos então o exemplo com um objeto qualquer. Preposições aqui e artigos ao lado, então. Deixar aqui também para que vocês vejam. Imaginamos que eu tenho algo muito simples. Exemplo, mesa. Ou, se você preferir aqui, ó, mesa. Que artigo deveria utilizar? O ou a? A? Então, veremos comigo. A mesa. Para a preposição e, vamos usar uma ideia do N. Para a preposição de, usamos um D. Para a preposição por, um P, ok? E a preposição a deixarei para outro instante. Então, como eu quero trabalhar com a preposição em, repita comigo, na mesa. Agora, construindo uma oração com esse elemento, eu teria, por exemplo, o livro está na mesa. Ok. Colocar uma outra palavra. Gaveta, que seria carrão. Então, com o artigo a gaveta, vamos imaginar que depois ser algo coloquei algo em um carrão, não? Então, por exemplo, o dinheiro está na gaveta. Ok? E vejamos mais um exemplo de frase utilizando o artigo. Comigo, senhora. O senhora ou a senhora? A senhora? Então, perfeito. Só que vamos alternar para ter uma oração bem diferente, ou bem diferente no sentido de aprendizagem, ok? Exemplo, vamos dizer que algo pertence à senhora. O que pertence à senhora? O dinheiro. Ok? Então, vamos lá, estão todos comigo. O dinheiro é da senhora. Claro, se fosse pensar em espanhol, seria de la senhora. Em português, da senhora. Se eu fosse pensar em portunhol, seria em la gaveta, mas em português não será em la gaveta. E ao invés de falar que algo está em la mesa, algo está na mesa, ok? Vejamos essas mesmas orações
com objetos que são masculinos. Digamos que já não seria mais mesa, senão carro. Então, como nós sabemos que carro não se escreve com A, senão com o artigo o, então o que nós vamos fazer? O livro está no carro. E digamos que não seria a palavra não seria gaveta, o lugar não seria gaveta, senão armário. Não funcionaria no armário. Por quê? Porque armário usa artigo o, portanto seria no armário. E digamos que esse dinheiro não é da senhora, senão pertence a um senhor. Então, como sabemos que senhor é masculino, então seria o dinheiro do senhor, ok? Com a preposição, como se diz, com a preposição por, analisemos o mesmo exemplo. Digamos que no que seria casa que nós vimos agora, que seria com o feminino a casa, eu gostaria de dizer que o livro está perdido por aí. Então eu teria que o livro está pela casa. Também eu poderia dar exemplos de orações que são muito comuns, como por exemplo, pelo amor de Deus, não falte. Ou simples, eu sempre venho pela Avenida S, ou Avenida X, ok? Eu estou utilizando a ideia de pela com a ideia de por lá em espanhol. Bacana? Professor Samir, e como é que eu usaria então a contração com a preposição a? Muito simples. Vamos utilizar o verbo ir? Ok. Então, pode repetir comigo? Vou ao clube, vamos ao cinema. Claro, eu sei que em espanhol vocês pensariam tipo, al clube. Eu estou utilizando o ao porque vou ao clube. Então, da mesma forma como cinema é masculino. E se eu aplicasse algo diferente? Professor, tem uma ideia então. Se eu quero tratar com feminino, eu vou colocar ela vai à praia. Estaria correto? Não estaria correto, porque em português, para esses casos, nós temos um acento chamado acento grave, que é como se fosse um acento, um sinal de acentuação, ao contrário do sinal de acentuação normal. Isso se chama acento grave, que ele é colocado na letra A. Então, na pronúncia é igual, ela vai à praia, mas eu sei que ela vai a um lugar feminino, entende? Porque praia é feminino. A palavra praia é um substantivo feminino. Então, todas as vezes que você ver um A com esse acento, não? Significa dizer que ela vai para a ou vai a, e o lugar provavelmente é um substantivo feminino. Outro exemplo como esse, algo como tipo, ele vai à universidade. Então, por que eu coloquei isso e não ao? Simples, porque universidade é uma palavra feminina, ok? Bom, com isso nós finalizamos a nossa dica do dia e te desejo uma ótima semana. Tudo bem? Voltando para nos despedir, eu tenho mais a dizer como obrigado e até mais.